Olá pessoal, meu nome é Joed. Hoje eu vou estar com vocês no tema Introdução e Fundamentação em Terapia Ocupacional. Os objetivos da nossa aprendizagem hoje é conhecer os marcos históricos da terapia ocupacional, assim como também conhecer a história da terapia ocupacional no Brasil, aprender os fundamentos e definições da terapia ocupacional, aprender os componentes fundamentais para a formação em terapia ocupacional e, por fim, conhecer os símbolos que representam a profissão e o seu significado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com os marcos da terapia ocupacional. Começa lá no século XVII, há muito tempo atrás, com a utilização da ocupação, já acontecia em pessoas insanas. É claro, pessoal, é importante ressaltar que essa ocupação é totalmente diferente do que a gente conhece nos dias atuais, tá bom? E naquele momento, naquele período histórico, essas pessoas insanas não são as pessoas que têm problemas mentais nos dias atuais. É até importante a gente não utilizar esse termo. Naquela época, todas as pessoas insanas eram pessoas que não se adequavam à realidade, à sociedade naquele período. Então, pessoas idosas, negros, mulheres viúvas, pessoas que tinham até algum tipo de transtorno mental, todas elas eram enviadas para esses locais, onde eram retiradas da sociedade e viviam lá em conjunto, muitas vezes, até o final da sua vida, tá bom? Mas a ocupação já era utilizada com essas pessoas, através da arte, através da pintura, da música, dentre outras coisas, tá bom? Só que ela não ganhou muita força, pois naquele período os médicos, os doutores, a comunidade científica utilizava muitos outros métodos que inibiam esses comportamentos que eles queriam retirar dessas pessoas. Então sangria, lobotomia, uso de medicamentos que deixavam essas pessoas dopadas, tá bom? Então por isso que a ocupação não teve um grande avanço nessa época. Mas é interessante a gente saber que desde o século XVII, então, ela já era utilizada de alguma forma, tá bom? Dando continuidade no século XIX, com a melhor compreensão da saúde mental, com a melhor compreensão do ser humano, a terapia ocupacional começou a se desenvolver, começou a ser mais presente em todos os locais, tá bom? Principalmente no contexto da saúde mental. Mais para frente a gente vai entender um pouco melhor isso, ok? Já no século XX, existiu realmente a fundação do conceito de terapia ocupacional, pelo George Edwards e outras pessoas que a gente pode ver nessa foto aí, tá bom? Especificamente, em 1917, foi fundada a Sociedade Nacional de Terapia Ocupacional, o que marca a criação dessa profissão, ok? Então, qual seria a definição da terapia ocupacional? Esse é um termo adotado pela maioria dos países, como a gente pode observar, na Austrália, no Japão, na África do Sul e dentre outros. Porém, pessoal, no continente europeu, o termo terapia ocupacional não é utilizado, e sim a ergoterapia, ok? Então, se nos estudos de vocês, quando vocês forem pesquisar artigos ou algum tipo de literatura e encontrarem o termo ergoterapia, se refere à terapia ocupacional, só que no continente europeu, ok? Um dos primeiros objetivos e primeiras definições da terapia ocupacional era investigar, experienciar e conhecer o uso da ocupação como terapia, principalmente no adoecimento das pessoas. Então, logo de início, a terapia ocupacional tratava muito após o adoecimento das pessoas. Não tinha muita relação com a prevenção desse adoecimento, tá bom? Era mais relacionado ao tratamento, à recuperação desses indivíduos que eram cometidos por algum tipo de condição que impedia eles de realizarem suas atividades diárias ou atividades mais complexas, tá bom? Para William Speckman, a terapia ocupacional é a arte e a ciência de ajudar as pessoas a realizarem atividades cotidianas que sejam importantes e significativas para a saúde e bem-estar por meio do engajamento em ocupações valorizadas. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem que destacar o quê?
a saúde e o bem-estar. A terapia ocupacional, ela busca promover, através das suas técnicas, ou seja, através das ocupações, o bem-estar e a saúde desses indivíduos. Aqui uma definição mais atualizada do que seria essa área, ok? Então, pessoal, para voltar e definir melhor como é que foi a formação da terapia ocupacional, a gente tem que voltar lá em 1786, com o francês Philippe Pinel. Ele instaurou uma abordagem no tratamento de doentes mentais asilados, parecido com aqueles que eu já comentei com vocês nessa aula, tá bom? Só que esse tratamento era voltado para a boa moral e disciplina dessas pessoas. Então, pessoal, era o tratamento do comportamento dessas pessoas para que elas pudessem se realocarem aí na sociedade, fazerem parte da sociedade e agirem como pessoas normais entre si, tá bom? Não tinha muita relação com a prevenção de transtornos ou a recuperação de algumas doenças físicas, e sim com a questão mental, ok? Dois fatos muito importantes para a terapia ocupacional, para a fundação da terapia ocupacional: a Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial. Falando primeiro da Revolução Francesa, foi um marco muito importante, pois houve mudanças socioeconômicas e econômicas em si, que influenciaram como as pessoas viam os seres humanos, principalmente como elas tratavam as doenças relacionadas à saúde mental e física. Isso abriu grandes portas para a terapia ocupacional começar a ser relevante, tá? Começar a ser uma área que tem a sua prática e tem a sua necessidade na nossa sociedade. Outro fato muito importante, como eu já comentei, seria a Primeira Guerra Mundial. Para isso, para entender o porquê que isso é importante, a gente tem que pensar no que acontece nas guerras, né? Nas guerras, muitas vezes, os soldados, pessoas que participaram ali da linha de frente, dentre outros, retornam para a sociedade e não conseguem se adaptar, se adequar, por várias razões. Seja porque durante a guerra desenvolveram algum tipo de doença ou limitação, né? Sendo essas limitações podendo ser físicas, como perda de um membro, perda de audição, perda de visão, e psicológicas também, como relacionado aos traumas, que a gente sabe que é um período muito difícil. Então, durante a Primeira Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial, a terapia ocupacional foi muito importante, principalmente pelo movimento voltado para reabilitação, como a gente pode observar no slide aqui, tá? Então, a terapia ocupacional, ela se voltava para reabilitar essas pessoas, seja lá qual for o problema delas, para colocarem elas de volta na sociedade, para que elas pudessem trabalhar, pudessem conviver com as outras pessoas, pudessem ser pessoas, de certa forma, normais, sem nenhuma condição, tá bom? Então, esses dois momentos, né, tanto a Revolução Francesa quanto a Primeira Guerra Mundial, foram extremamente importantes para a evolução da terapia ocupacional como a gente conhece hoje, pessoal, tá bom? Nesse período, existe um grande desenvolvimento de bases teóricas relacionadas à prática da terapia ocupacional, ok? E futuramente isso se tornou essencial para a gente conhecer a terapia ocupacional como ela é hoje, ok? No ano de 1880, houve a criação da Hull House, que era uma casa voltada para a reabilitação social dessas pessoas que, por alguma razão, não tinham condições de viver socialmente na nossa sociedade. Essa casa foi formada por mulheres. Um fato muito curioso da terapia ocupacional é que no início dela, essa profissão era em maioria praticada somente por mulheres, pois acreditavam que as mulheres tinham mais capacidades de cuidar das pessoas que tinham algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade ou incapacidade. Legal? Em 1930, 1940, a terapia ocupacional teve que se adaptar ao rigor científico. O que seria isso, pessoal? Nessa época, toda a sociedade, né, seja a parte da saúde como as outras, elas tiveram um grande boom voltado ao quê? À cientificidade das produções. Então, tudo que se publicava, tudo que era novo, né, que se colocava como publicação nova, tinha um certo rigor científico, seja pela sua metodologia. Então, tinha que ser tudo muito bem explicado,
passo a passo, aonde foi embasado aquela teoria, o porquê que as pessoas estavam fazendo isso. E a terapia ocupacional, como profissão, né, teve que seguir também esse rigor científico. Então, suas publicações tiveram que passar por uma reformulação para atender essa necessidade que estava expandindo, principalmente na área da saúde e da medicina. Bom, então, a terapia ocupacional, para se manter ativa e eficaz, teve que se adaptar também ao rigor científico, ok? Voltando um pouquinho, né, em 1915, a gente teve o primeiro curso de terapia ocupacional no estado de Chicago, pessoal, ok? Foi um marco importante. A terapia ocupacional, no período de 1950, sofreu uma expansão da profissão. Até esse momento, ela era mais praticada na região da Europa, na região dos Estados Unidos, né? E essas partes mais superiores do nosso globo. A partir dos anos 50, ela se expandiu por quase todo o mundo, inclusive o Brasil, ok? Seguindo um pouco, em 1970, a terapia ocupacional começou a se desenvolver nos campos da neurocomportamental e integração social, se tornando mais robusta e mais essencial nos hospitais, em tratamentos voltados para a reabilitação, né, na questão multiprofissional e interdisciplinar também, ok? Em 2017, nós tivemos a comemoração do centenário da profissão no mundo. Lembra que eu disse para vocês, né, que em 1917 foi fundado realmente a terapia ocupacional como nós conhecemos? Então, em 2017 ela foi comemorado o seu centenário. Então, se a gente parar para pensar e analisar, pessoal, a terapia ocupacional é uma área que está presente há muito tempo, mas ela é muito jovem ainda. Então, ela tem muito a crescer e muito a se desenvolver, né? E no Brasil, gente, como a terapia ocupacional se desenvolveu, foi presente, como ela se formou? Vamos ver? Então, a gente tem que pensar também no contexto histórico, tá? Tudo começa em 1950, quando eu disse para vocês que houve uma expansão no mundo da terapia ocupacional e o Brasil foi um lugar. Ela chegou aqui, nesse período aproximadamente, há uma certa discordância entre os autores sobre como ela chegou, de que forma ela veio, mas a partir de 1950 já existiam os primeiros cursos técnicos em São Paulo e no Rio de Janeiro, pessoal. É importante ressaltar que eram cursos técnicos e não cursos de graduação, ok? E nesse período, nós não tínhamos nenhuma produção no Brasil e poucos profissionais que atuavam nesse setor. Então, a gente se baseava muito nas produções que nem eram traduzidas, né, do exterior. Então, a gente tinha um pouco de dificuldade, ok? Logo em seguida, em 1969, o curso ganhou o status de ensino superior. Ele teve sua expansão para outras capitais e, dessa forma, né, o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, me desculpe, considerou o curso de terapia educacional um ensino superior, com status de ensino superior. Okay? Em seguida, em 1980, a organização dos cursos passou por uma reformulação, buscando suprir as demandas internacionais. Então, a partir desse momento, a gente começou a bater, de certa forma, de frente com os outros cursos internacionais que existiam. Okay? Dando uma certa rigorosidade e aumentando o peso da terapia ocupacional no Brasil. Nesse momento, em 1980, a gente já tinha profissionais formados, profissionais experientes e também algumas produções brasileiras. Okay? Desse período até 2016, a terapia ocupacional recebeu várias reformulações, sendo a última em 2016, ok? Que houve uma mudança no currículo voltado para a formação dos alunos. Beleza? Então, gente, qual é o símbolo da terapia ocupacional, né? Aqui a gente pode ver o símbolo atual da terapia ocupacional. Eu acho ele muito bonito, tá? Mas não era esse símbolo até 2017. Nesse período, com o centenário da profissão, houve uma votação popular para se mudar o símbolo. E se mudaram para esse símbolo aqui. Bom, agora eu vou falar parte por parte do significado que a gente pode encontrar aqui. O primeiro seria o bastão de eucalipto, tá?
Desculpa, o primeiro seria o bastão de escapulário. Representa a cura, ok? Que é essa parte que está em volta, tá? A letra T representa o processo de intervenção e ressignificação, que está bem no meio ali, pessoal. A asa das fênix representa a transformação e o renascimento, está lá no fundinho, vocês estão vendo? As serpentes representam a astúcia, criatividade e a capacidade. E por fim, a letra O representa as ocupações e atividades. Então, gente, esse símbolo carrega uma importância muito grande e um peso incrível, pois dentro dele, ele consegue resumir todas as atuações e necessidades da terapia ocupacional, né? Primeiro com o bastão, representando a cura, né? Em seguida com a letra T, o processo de intervenção e ressignificação que muitas vezes as pessoas passam a terem, que as pessoas passam quando têm, né, intervenções de terapia ocupacional. Em seguida, a asa da fênix, que é a transformação, renascimento. Muitas vezes as pessoas renascem a partir dessa profissão, né? As pessoas que praticam, né, para esses indivíduos que estão em reabilitação ou em outro processo. A gente também tem a serpente, que é astúcia, criatividade, capacidade, agora está mais relacionado às características do profissional em si. E por fim, não podia faltar, né, a letra O, que seria as ocupações e as atividades. Ok? Muito bonito, né, pessoal? Então, é isso, eu fico por aqui. Até mais, pessoal. Obrigado.